No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje nós vamos falar sobre a crise brasileira e a saúde pública, dois temas muito importantes. Para isso nós convidamos o Claudio Frisoni de Ângelo, economista e professor da FEA, da Universidade de São Paulo, e o Wolf Singel, psiquiatra nutricional e membro da Associação Paulista de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas, para iniciar o nosso programa, ao meu lado, o jornalista Frank Valverde, que vai falar sobre cultura. Boa tarde, Frank. Boa tarde, João. Tudo bem? Tudo bem. Quais são as novidades dessa semana? Hoje eu tenho uma novidade especial, a exposição Rever Augusto de Campos. É uma exposição que acontece no Sesc Pompeia, que comemora os 65 anos do poeta concretista Augusto de Campos. É uma exposição lindíssima. Eu fui lá no sábado, melhor dizendo, e fiquei 2 horas visitando a exposição. Tem muito poema em serigrafia, nós temos vídeos, objetos, e faz o percurso desses 65 anos do Augusto de Campos, mostrando muitas das obras que fazem parte dos livros dele, como Viva a Vaia, Despoesia, Não e o Outro, que ele lançou no ano passado. Tá? O Augusto, como eu disse, é um dos principais poetas vivos do Brasil. Né? Ele, junto com o irmão, o Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari, e nos anos 50, e juntamente com o Ferreira Goulart, o Vladimir Dias Pino e o Ronaldo Azeredo, eles criaram a poesia concreta, foram os grandes difusores da poesia concreta no Brasil. Esse grupo tem uma importante contribuição, né, para a cultura brasileira. Sim. A gente pode dizer que o movimento concretista, da poesia concretista no Brasil, pode dizer que o último movimento de vanguarda assim, da literária que surgiu no Brasil. Né? Depois nós tivemos outros movimentos, enfim, mas não com o mesmo impacto que teve a poesia concreta. Né? E é uma poesia que hoje se espalhou pelo mundo inteiro. Né? Hoje muitas vezes ela é conhecida mais como uma poesia chamada poesia visual, tá? Mas a poesia concreta, eu acho que ela marca uma outra forma de você fazer poesia. Quem não conhece ou quem gosta de poesia concreta, recomendo, visite a exposição que está lindíssima. A chamada para a exposição que a gente acabou de ver agora, ela lembra um pouco o concretismo, né? Sim, o material apresentado foi de alguns poemas, o Rever, né, que é o nome da exposição, é um poema do Augusto que você consegue ler de um lado para o outro, é um poema espelhado. Né? Hoje a nossa coluna de cultura vai ser rápida, mas o Franklin termina com... Eu termino dizendo que na semana que vem nós temos uma dica muito especial, que nós vamos falar da virada cultural. Nossa coluna da semana que vem será só sobre a virada cultural que vai acontecer em São Paulo na semana que vem. Você acredita que vão acontecer grandes novidades? Sim, como sempre. Este ano vai ser um pouquinho mais, pelo que eu tive vendo da programação, não vai ser com tanta variedade como nas edições anteriores. Mas como tudo está meio reduzido, né? Chegou também na área da cultura. A crise chegou na virada cultural. Uma redução na virada cultural. Mas vale a pena. Você vai se deliciar com as dicas que nós vamos dar na semana que vem com a virada cultural. Frank, obrigado pela sua participação. Agora nós ficamos com a reportagem da Rádio ONU. Com a Laura Gelbert. Transformar economias, realizar direitos, oportunidades e desafios para a igualdade de gênero. Esse é o tema de um seminário sendo realizado até essa terça-feira em Brasília. A diretora regional da ONU Mulheres para a América Latina e o Caribe, Luísa Carvalho, participa do encontro e por telefone falou à Rádio ONU sobre seus objetivos. A ideia do seminário veio há mais de um ano atrás, quando nós lançamos o informe mundial da ONU Mulheres, Progresso das Mulheres no Mundo, Transformar as Economias, Realizar Direitos. A ideia surge porque o informe mundial refere muito à América Latina em geral e ao caso do Brasil em particular, demonstrando como que as políticas públicas foram capazes e são capazes de transformar a realidade econômica e social das mulheres. A diretora regional da Agência da ONU ressaltou alguns pontos de destaque para o Brasil no relatório mundial.
O Brasil chamou muito a atenção pelo aspecto de saída das mulheres da extrema pobreza. Também chamou muito a atenção o ganho do poder aquisitivo do salário mínimo. Outro ponto é a formalização do emprego também. E um terceiro ponto é o avanço do Brasil na cobertura do emprego doméstico. Esse é um ponto fundamental, muito destacado. Luísa Carvalho afirmou ainda que a ONU Mulheres acredita que a autonomia econômica é capaz de influenciar positivamente em outras áreas, como a participação política e também a diminuição da violência. O evento em Brasília reúne autoridades do governo brasileiro e especialistas do país, de Moçambique e do Uruguai. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Agora. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Como anunciei, estamos aqui junto com o professor Cláudio Felizoni de Anjos, que é economista e professor da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui. Alguns especialistas dizem que a crise econômica começou antes da crise política, outros dizem que a crise política é que começou.
Essa crise começou quando? Econômica. Na verdade, desde os primeiros anos que estudei economia, sempre soube que a questão política antecede a questão econômica. Porque a questão política é basicamente o processo das decisões dos indivíduos. A economia acaba seguindo. Evidentemente que o Brasil não está sozinho no mundo, né? Está inserido na economia mundial, mas a verdade é que as condições políticas internas é que acabaram ensejando a situação econômica tal qual hoje ela está, ou seja, bastante magnificada. Mais de 10 milhões de desempregados no país todo. 1,5 milhão só aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. Empresas fechando as portas e algumas cortando vagas. Essa crise é grave? Muito grave. Quer dizer, eu creio que nós não tenhamos tido uma crise desta nos últimos 50 anos, eu acredito. Ou seja, a combinação de uma crise política desaguando numa situação econômica terrível, ou seja, um nível de desemprego muito alto, inflação, não é? E a desesperança. Não é? Se olharmos alguns indicadores, não só o desemprego é alto, mas também as pessoas estão desesperançosas em encontrar novos rumos, novas possibilidades de trabalho. Isso acaba gerando uma situação bastante difícil para a população. Para falar dessa desesperança, nosso outro convidado, como eu já disse, é o Wolf Singer, psiquiatra nutricional e membro da Associação Paulista de Medicina e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa tarde, Wolf. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Joel. Agradeço o convite. Prazer estar com você aqui, como professor, aprendendo. Wolf, a cabeça do brasileiro fica pior no momento de crise econômica? Sem dúvida, né? Porque quando você tem uma associação de problemas econômicos, né, e sociais, se exige muito mais da capacidade da pessoa se adaptar a esse estresse crônico, não é? Então é o que a gente costuma falar. Enquanto era só uma questão de economia, as pessoas até tinham mecanismos de negação. Com a entrada da internet, com a entrada das redes sociais, o fato é que não dá mais para negar. Então você dorme com Lula, acorda com Cunha, dorme com a Dilma, acorda com o Senado, e isso faz uma corrente de pressão, e na outra ponta você tem o cidadão se sentindo desamparado, com quem conversar, né? E isso acaba dando em problemas dos mais variados. Uma pesquisa realizada por um grupo de cientistas lá da Suíça revelou que 1 em cada suicídios do mundo é por causa do desemprego. Você acredita que esse fator pode acontecer também no nosso país? Sim, as estatísticas de suicídio aqui no Brasil, como em geral, são mais precárias. Mas, na medida em que sintomas psicopatológicos, doenças ligadas a esse contexto vão se pronunciando, a sensação de sem saída, isso pode com certeza predispor que as pessoas pensem em atitudes mais extremas, né? Aí a importância das redes sociais, dos recursos que a pessoa tem ou traga para lidar com isso. Como se age no momento desse, Wolf? Então, é aquela história de quem tem garrafa para vender, não é? Então, quando te é solicitada uma adaptação, não é? Vai haver desde a tua estrutura mais genética e familiar, não é? Até as condições que o poder público te propicia para você lidar com essas coisas, não é? Que é uma missão muito grande num país, digamos, em desenvolvimento ainda. Né? É situação difícil. Geralmente, quando você perde o emprego, aí vem a baixa estima, você se sente deslocado. E aí, quais são os primeiros sintomas que acontecem com uma pessoa que caminha para o suicídio? Porque tem várias etapas até chegar no suicídio, né? Não, sem dúvida. Não é? Então, assim, o que a gente vê é o que a gente chama de precarização do trabalho. Não é? O sujeito hoje, ele está tão preocupado em se manter no emprego, não é? Que ele passa por cima dele mesmo. E justificativas para isso não faltam. Não é?
Então, quando a pessoa vive essa ameaça constante, volto a dizer, se ele tem uma estrutura, ou uma estrutura tanto psíquica como social, que segure a onda, ele talvez consiga lidar um pouco melhor com isso, mesmo estando desempregado. Não é o que acontece com a maioria. Então, para onde vai toda essa energia? Né? Você vai ter uma série de possibilidades psíquicas e físicas. Né? Então, você vê a quantidade de absenteísmo, né, de falta ao trabalho, por conta de sintomas físicos. Né? É uma coisa interessante, os estímulos econômicos acabam influenciando toda a vida da pessoa. Como é possível explicar para ela que ela tem uma humanidade, que ela pode sobreviver, apesar de o emprego ser fundamental para a sua sobrevivência? Então, aí tem a questão do tempo, da administração do tempo. Né? Se a gente for perceber bem, o tempo ele está muito comprimido. Nós vivemos uma sociedade de urgências. Né? E isso passa pela própria identidade da pessoa, porque ela fica ancorada na sobrevivência. Né? Então, tanto que a própria palavra estresse, ela vem do latim, que significa apertar, constringir. Né? Então, quando ele comprime, né, a noção de tempo que a pessoa tem não é aquela visão do sujeito que olha de cima sereno, bom, deixa eu colocar a coisa em cada lugar. O cara é tudo compactado, né, e o sujeito ele não consegue lidar com isso. Né? Tanto que a sensação do trabalhador em geral de que ele custa muito, que ele dá demais no emprego, de que ele pode a qualquer momento ser mandado embora. Então, entre a insegurança e o medo de um lado, e ter que jogar um jogo que muitas vezes é doentio, é mórbido, o sujeito acaba optando por um mal muito ruim menor. Né? O senhor falou em solução de emergência, eu queria refletir com o Felizone isso, começando a participação dos ouvintes e dos espectadores da UTV. O Renato, obrigado pela ligação, Renato Mota das Perdizes, ele gostaria de saber do professor Felizone se a previsão de recuperação da economia no Brasil em 10 anos é muito alarmista ou é real. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, que ele diz que para fazer um cenário de um ano, né, ele cobra 100 mil reais. Para fazer cenário de 10, 20, 30 anos, ele cobra R$1, muito baratinho, porque qualquer coisa não está mais aí. Bom, sem querer fazer nenhuma assim, especulação, a verdade é a seguinte, não é que o Brasil, na economia mundial, inserido nessa economia mundial, depende, obviamente, das suas condições próprias e das condições que o cercam, ou seja, da economia mundial. Bom, a economia mundial, a situação é que ela não vai se degradar tanto e também não vai melhorar tanto. Então, eu diria que isso é uma boa notícia, porque isto nos remete a nós mesmos. Ou seja, eu acho que a melhora do país depende das nossas próprias escolhas. Nós precisamos fazer nossa lição de casa. Nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Nós precisamos recuperar o que nós perdemos ou talvez que nós nunca tivemos. Né? E que gradativamente, apesar dessa crise, etc., uma coisa muito positiva é que as instituições estão funcionando. Não é? Elas, às vezes, não funcionam tão bem quanto nós imaginávamos que elas poderiam funcionar, ou não funcionam tão bem como lá fora, mas nós estamos aprendendo a viver com essas instituições e elas estão dando respostas. E isso me parece que é muito positivo. Não é? Isso eu acho que é um sinal de amadurecimento e, portanto, enseja em si mesmo uma perspectiva positiva. Então, eu diria que, se nós estivermos olhando para 10 anos, eu acho que sim, eu acho que nós temos perspectivas muito positivas para o país. Muito bem. O Sandro Meira, do Brás, obrigado, Sandro, pelo seu contato. Ele gostaria de saber se o ser humano tem na sua origem um conflito. Vemos pessoas buscando o conflito em tudo, política, futebol, religião. A agressividade, o ser humano é portador de uma agressividade, todos nós, né? A origem dele, respondendo à pergunta do nosso espectador e ouvinte. Antes de mais nada, nós somos homo sapiens. Então está inscrito na nossa necessidade a sobrevivência da espécie, a nossa própria sobrevivência. Não é? Então, conforme o contexto familiar, social, que a pessoa esteja inserida, né, ela vai ter que lidar com essa tensão constantemente. Então, por exemplo, nesse mercado de trabalho que eu dizia há pouco,
em que há um estresse crônico, um tempo comprimido, imagina o conflito que a pessoa vive entre ter que se sujeitar a uma vivência que castra a criatividade, aquilo que mais daria prazer no que ele está fazendo, versus uma necessidade premente, porque tem filho, que tem família, de não perder o emprego e ter a sobrevivência. Então, a questão de viver, nós vivemos nessa tensão desde que nascemos, né? Agora, a amplitude que isso vai ter vai depender muito dessa tensão dentro de um contexto familiar, às vezes vem lá de trás, ou dentro da própria carreira dentro da relação de trabalho. Falando um pouco, pegando carona na pergunta do nosso ouvinte, pegando carona nela, por exemplo, ele falou de política e futebol, né? Na política, essa polarização social, esse ódio que está existindo entre duas partes, as críticas a presidente, ao PT, ao Lula, se exacerbaram muito. Você sente que isso é próprio do momento ou é um ato isolado que acontece só de tempos em tempos? Então, pegando pelo que o professor Felizoli falou, né? Eu acho que assim, nós estamos num processo doloroso, né? Então, a gente ainda vive a sociedade do espetáculo. Você vê que tudo é espetáculo, né? Em detrimento da essência, né? Então as pessoas, você vê a quantidade de programas que promovem a violência, falam de violência, o Ibope que dá, né? Então essa sociedade do espetáculo, essa coisa mais narcísica, essa coisa mais eu quero ver o circo pegar fogo, né? A gente espera que depois de tudo isso que esteja acontecendo, a gente entre em águas mais tranquilas na hora de fazer uma avaliação, né? Então, muito das críticas são baseadas muito mais nisso do que uma consistência enquanto opinião, enquanto visão. É muito do momento, né? Então é do momento. É do momento. Saber, é muito do momento. Não é aquilo que alguns especialistas estão dizendo, conflito de classes que existe no Brasil e essas diferenças estão sendo estabelecidas pela posição que cada um tem a respeito da política. O conflito de classes, ele é instaurado a partir de todo o percurso individual, familiar, qual é o significado que você dá para aquilo e em que lugar da cadeia alimentar você está inserido para olhar para aquilo, né? Eu acho que quando você começa pela luta de classes, né, precisa tomar muito cuidado para não retirar a opinião do indivíduo enquanto pessoa. Tem muita gente que pode, por exemplo, discordar de alguma das coisas que estejam acontecendo e não lhe é dado direito porque ele é mais importante ser do contra do que dizer, bom, vamos conversar, talvez você tenha alguma razão, não é? É verdade. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 950 77 1295, 9 na frente, 9507 7 1295. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Agora. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tenha coragem,
a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Como em toda a crise que está no país, os índices de suicídio aumentaram. Para evitar esse tipo de tragédia, foi criado um serviço de prevenção do suicídio que alcançou mais de 100 mil gaúchos, lá em Porto Alegre. Em 6 meses, esse serviço é o primeiro que sem custo de ligação para a prevenção do suicídio no Brasil. É o 188. É uma iniciativa do Ministério da Saúde operado pela CVV. Agora a CVV volta a ter relevância. A gente já lembrou numa etapa da nossa vida, a gente ouviu falar da CVV, que dava conselhos e tal. Agora ela volta, com a crise, as pessoas ficam mais deprimidas. Ajudou muita gente, viu? Já ajudou muita gente. É o 188. Se você precisar, tem um amigo, até mesmo você, 188. E esse tipo de trabalho funciona? Funciona porque, como é um assunto muito delicado, que as pessoas não se sentem tão à vontade de abrir, seja em casa, ou mesmo no trabalho, né? Então, esse trabalho que dá a possibilidade da pessoa se abrir no anonimato, né? Isso possibilita um estar à vontade para falar, olha, estou pensando isso, né? Não só em relação ao suicídio, né? Existem trabalhos de apoio psicológico cuja grande força reside nesse anonimato, que bom, alguém me escutou. Aí tem um outro aspecto também, se você me permite. Professor Felizoni, procurar um psiquiatra, um terapeuta, será que eu estou louco? As pessoas, há um certo preconceito ainda, né? E você ouvindo de um atendente na CVV que te ajuda, que te ouve, já é uma outra circunstância. E mesmo porque ainda há esse preconceito, né, na sociedade contra a psiquiatria. Eu não sou especialista como doutor aqui ao meu lado, mas aparentemente parece, não é, que as pessoas que têm alguma dificuldade nessa área sentem-se bastante constrangidas. Não é? É completamente diferente de você dizer que o sujeito é diabético ou o sujeito é um cardiopata, não é? Mas se você tiver um problema dessa natureza, muito provavelmente a pessoa fica muito mais constrangida. E é interessante, né, Wolf, porque se fala assim com o artista, ele é um louco, ele criou aquela obra maravilhosa. Mas se falar que o teu colega ficou louco, está tomando um remedinho, a situação muda, né? Tem um agravante, né, que tem certas palavras que quando caem no domínio popular, sai completamente daquela coisa mais clínica, mais acadêmica. Então, o neurótico, o louco, a própria palavra estresse, né? Então acaba tendo uma conotação muitas vezes pejorativa, né? Isso fica ao sabor da fonte, né? Agora, essa questão da psiquiatria, tanto que tem uma campanha ainda vigente da Associação Brasileira contra a psicofobia, né? É uma herança de toda uma história da psiquiatria que começa lá atrás, onde o atendimento psiquiátrico passava por visões do louco como possuído pelo demônio. Ele ficava junto de criminosos, ele fazia parte dos excluídos, né? À medida que a psiquiatria ela vai
criando uma sistematização, então vai dando uma cara mais de especialidade médica. Mas isso é o que nós conversávamos, né? Mesmo entre colegas, existe essa dificuldade de entender e de encaminhar para um psiquiatra ou até mesmo para uma terapia. Você sabe que eu peguei 2 amigos médicos conversando e um dizendo, olha, ele é meio louco, ele passou pelo Joquirica, ele trabalhou no Joquirica. Ainda há um preconceito na própria profissão, sem né? Sem dúvida. Não tem a menor dúvida. A questão do encaminhamento, quer dizer, não precisa nem encaminhar para o psiquiatra, mas existe um contingente enorme de pessoas que se beneficiariam de uma boa terapia, né? A dificuldade de encaminhar. Como é que acaba com esse preconceito? Educação. Educação, quer dizer, é interessante, né? Estava falando do Descartes, né? A ideia da separação entre corpo e mente, né? Isso ainda vigora muito, né? Então, se você é um cardiopata, você tem um problema no pulmão, eu tenho um problema no pulmão, eu sei o que é um coração. Quando vai para cima, fica uma mistura de medo, porque eu não sei o que está acontecendo, é uma área muito conhecida, vem toda essa carga de eu não sou louco, ou de repente, bom, o psiquiatra é a última parada, né, se nem ele, né? Então toda essa carga faz com que as pessoas, muitas vezes, procurem um profissional afins e não procurem o psiquiatra. Ok, se o cara resolver, maravilha, nada contra, né? Mas é toda uma resistência dentro da própria formação. Isso é um desvio de formação dentro da faculdade. Você sabe que esse seu exemplo vale, porque o meu médico recebeu um paciente e eu entrei depois, ele falou, ele entrou aqui, eu falei, o que você tem? Ele falou, não tenho nada, eu estou tão estressado. Eu falei, então não é comigo, você tem que falar com um profissional da área, né? E é assim mesmo, né? Hoje é comum a gente estar estressado. Sim, é um direito, inclusive, né? Se você não ficar estressado numa sociedade como essa, e se mantém esse preconceito, porque se você passa do estresse numa outra etapa, que você precisa de um remédio, você precisa de uma terapia, aí começa a você. Aliás, eu diria até o seguinte, completando o que o Dr. Wolff colocou, é que o que parece é que as pessoas, ou seja, nós todos, não é? E talvez pessoas que tenham esse problema, ou nós mesmos, não é? A sociedade é muito menos tolerante, muito menos pacienciosa com esse tipo de distúrbio do que você ter que enfrentar o problema de alguém que é diabético, que também tem algumas dificuldades. Se o sujeito tem algumas questões relacionadas à psique, é complicado você lidar, ou as pessoas têm menos paciência com esse tipo de distúrbio. Você é duplamente estigmatizado. Perde o emprego, fica com a autoestima baixa, e além disso pode ter um problema mental e ainda piora a sua situação. No convívio social, né? Você sabe que dentro da forma como a sociedade tem se encaminhado, né? Quer dizer, nós somos cada vez mais individualistas. Então, sabe que uma coisa que eu observo com muita frequência quando o ambiente de trabalho está muito ruim, né? Você vê nitidamente que a empresa é doente, que existe uma relação de expectativas e exigências que não tem muito sentido, né? O sujeito, ele precisa do emprego, ele começa a trazer para dentro dele a responsabilidade do porquê que ele está indo mal. Quando ele só está refletindo a doença de uma empresa, que possivelmente por ganhar muito dinheiro, se ele ficar ou sair, não está nem aí, né? Tem classes trabalhadoras. É aquela história, há 2 tipos de problema clássico, eu gostaria que você me ajudasse na construção dessa tese. Um é seu, vem no teu DNA, então são os problemas que você pode até ter. E o outro é o social, que você adquire da sociedade. O que é mais fácil trabalhar no consultório? O que é o seu ou o que é importado, digamos assim, pela sociedade? Eu acho assim, de maneira mais geral, quanto mais para o genético é mais difícil, porque é mais medicamentoso e tal, né? Família, geralmente isso é uma construção mais antiga, mais anterior, né? Precisa de um trabalho mais delicado. No trabalho, no espaço laboral, você pode ter algumas intervenções mais imediatas. Você vai brigar com a estrutura, não é só com a pessoa, né? Então, do ponto de vista da identidade, você vai construindo ao longo disso, né? Então, da tua família, da tua linguagem, de como você, como a gente fala, como é que você cria uma subjetividade, né? Quem sou eu, como é que eu lido com as coisas, e as relações de trabalho que vão ocupar a maior parte do tempo das pessoas, né? Agora, a doença laboral, a doença no trabalho é disseminada. Muito bem, então nós vamos lá para
a bolinha do professor Filisoni, dos seus estudos, né? Aquele que sabe que o programa é importado, não é seu, porque todo mundo está perdendo emprego, quer dizer, mais de 1,5 milhão de pessoas na São Paulo e Grande São Paulo perderam emprego até o momento. É o que produziu a crise econômica. Professor Filisoni, olhando sua bolinha de cristal, quando nós começamos a melhorar a situação do país? Antes disso, só tentar ver o que aqui bolinha de cristal pode dizer, né? Fazer esse vínculo com o que o Dr. Volpe está aqui colocando. Eu lembro do trabalho do Maslow. Né? O trabalho do Maslow, ele hierarquiza as necessidades. E no topo, na base da pirâmide das necessidades, né, estão exatamente as necessidades físicas, né, as necessidades biológicas nossas. A segunda camada tem a ver com segurança. E essa segunda camada de segurança tem tudo a ver com o dinheiro, com as suas possibilidades de sobreviver, não é? Ou seja, tem tudo a ver com a economia. Não é? Então, não há dúvida, quer dizer, por que a situação é tão tensa como ela está hoje? Não é? Mas, primeiro, que existe um desequilíbrio muito grande social no país. Não é? É bom que se diga, quer dizer, quando se fala, por exemplo, que durante até 2014, né, nada menos que 30 milhões de pessoas emergiram das classes D e E, menos de 4 mínimos, para uma posição entre 4 e 10 salários. Mas a renda média do pessoal ocupado no Brasil é por volta de R$ 2.200. Então, as limitações são gigantescas. Então, quer dizer, o entorno, não é? Esse entorno onde os indivíduos, as famílias estão assentadas, é um entorno muito dramático. As famílias sofrem muito, condições muito difíceis. Não é? E agora, a partir de 2014, infelizmente, nós temos tido a reversão desse processo, dessas 30 milhões de pessoas, voltando para a base da pirâmide. Ou seja, aumentou a desigualdade. Aumentou a desigualdade. Quer dizer, aquilo que foi ganho em 10 anos, rapidamente se perdeu em menos de 2 anos. Então, nesse ambiente, é evidentemente que os conflitos sejam intensificados. A sabedoria popular mostra, né? Quer dizer, quando falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Falta o pão, quer dizer, a economia está indo muito mal. Né? Agora, quais são as perspectivas? Como eu já havia dito, eu acredito que, só para ter uma ideia, né? Vamos olhar do ponto de vista do consumo. Nos Estados Unidos e na Europa, os 10% mais ricos concentram alguma coisa como 25% do consumo. No Brasil, os 10% mais ricos concentram 45% do consumo. Esses dados são do Banco Mundial. Então, é natural que se houver uma pequena distribuição de renda, e essa distribuição de renda terá de vir com um certo crescimento da economia, não que não seja grande, não é? As condições são de recuperação. Não é? Há necessidade, primeiro, de nós aclararmos esse contexto político, porque se isto não for devidamente equacionado, as condições políticas vão continuar sendo degradadas. Ou seja, para a recuperação da economia brasileira, é necessário que medidas sejam adotadas que contemplem a desigualdade. Não há dúvida, quer dizer, se nós compararmos, quer dizer, a desigualdade no Brasil é muito grande. Não é? Então, em que pese que nós tenhamos tido até 2014 uma certa redução dessa desigualdade, ela ainda foi pífia. E agora, nesses últimos 2 anos, ela se perdeu. Não é? Então, como nós dissemos, né, quer dizer, há uma desesperança, né? Há também a sociedade está confrontada com os políticos, foi assim, é sabido, mas, na verdade, a votação do impeachment foi um show de horror ali, né? Ficou evidente para todos, né, quem são os políticos que nos
que nos apoiam, que nos deveriam apoiar, e onde nós estamos assentados. Então, essa condição acaba gerando, obviamente, ou instigando esses conflitos que são naturais pela própria condição da estrutura da economia brasileira. Então, aliás, além de medidas como reforma tributária, nós precisamos de uma reforma política, porque os nossos representantes não nos representam. Você concorda, Wolff? Sim, quando a gente vê o show que foi, o show de horrores da votação, né? De novo, né? Isso nos remete à questão do comportamento, a dissociação entre o sujeito que está em Brasília, no caso, né? E a fala do povo, a percepção do povo. Quer dizer, o que a gente viu ali dentro daquela sociedade de espetáculo que eu estava falando, né? Eram completamente voltados para si próprios. Pelo meu pai, pela minha mãe, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, uma coisa completamente dissociada. Aí o sujeito que está ali fala assim, escuta, eu posso até concordar ou não. Bom, foi emblemático aquela deputada cujo marido no dia seguinte foi preso, né? Quer dizer, essa dissociação nos aproxima de uma descrição do político, não vou generalizar, mas é o que está vigorando, uma descrição do comportamento do político perto até da própria criminalidade, da marginalidade, da sociopatia mesmo, né? Aquela coisa que nem a casa caindo, o cara te chama disso e daquilo e o sujeito impávido. É possível ocorrer uma neurose coletiva? Não sei se o termo é correto, neurose coletiva, porque, olha, com meus impostos eu mantenho o parlamento brasileiro. E tudo bem, a gente sabe que existe um fosso entre a sociedade e essa instituição, o Poder Legislativo. Mas aí exacerbou-se, né, com esse episódio citado pelo professor Felizoni. Essa neurose coletiva poderia provocar uma reação cidadã dessas pessoas? E olha, nós queremos agora não só o combate à corrupção, mas uma reforma política, enfim. Essa reação psicológica poderia caminhar para um lado sadio? A gente torce para que isso aconteça. Mas, assim, esse tipo de comportamento, esse tipo chama de comportamento sociopático... Sociopático, não é neurose coletiva? É uma coisa... Então, é assim, essa dissociação com o povo, essa impunidade que você vê, essa cara de pau, né? São pessoas que, por estarem mais preocupadas, como é que eu vou conseguir manter no poder, né? São pessoas que tendem a reagir muito mais pelo medo do que pelo respeito. Então, quando a sociedade chega num limite, onde a coisa começa a extrapolar para um nível de agressividade, de demanda, e isso as mídias sociais têm sido muito interessantes, né? Não dá sossego, esses caras têm que, de alguma maneira, falar, bom, agora já mesmo eu estando no meio do Brasil, no sertão de Brasília, isso é conhecido como se eu estivesse em São Paulo ou em outro lugar. Essa reação da população, ela está relacionada com a campanha nossa, Eu Me Importo. Nós estamos lançando a 8ª imagem da campanha Eu Me Importo, que vocês estão vendo aí, ó. Desta vez nós vamos falar dos idosos, que já representam 13% da população brasileira, segundo a pesquisa nacional por amostragem de domicílios de 2013. Apesar de terem até um estatuto dedicado a eles, os idosos ainda têm muitas vezes seus direitos desrespeitados. Isso sem falar no abandono que vários deles sofrem por parte dos próprios familiares. A ideia com essa imagem da campanha é justamente chamar a atenção para o problema dos idosos. Lembrando que a campanha Eu Me Importo do Observatório do Terceiro Setor já alcançou mais de 1 milhão de pessoas nessa 8ª etapa do Eu Me Importo. Já falamos dos refugiados, já falamos das crianças fora da escola, agora nós estamos com os idosos. Eu me importo com os idosos. E você? Responda. Vocês, por favor, entrem no nosso Facebook, estão convidados a participar da nossa campanha. A Jerusa Silva, obrigado, Jerusa, pela sua ligação. Nossa, de Santo Antônio do Pinhal. Por que o país quebrou do nada em pouco tempo? Foi tanta corrupção, como disse, ou um golpe dos empresários, professor Felizoni? A Jerusa lá de São Carlos do Pinhal quer saber. O país, de fato, quebrou. Nós estamos numa situação muito difícil, não é? Mas a razão é outra. Não é? A razão foram as decisões equivocadas
tomadas principalmente no primeiro mandato da presidente Dilma. Né? A verdade é que, aqui fazendo mais um paralelo, né, a economia é um sistema, né? E um economista importante da escola chamada Fisiocrata, um francês, chamado Quesnay, era médico. Quesnay era médico. Tá? Por que essa questão ela é relevante? Né? Na verdade, você, com o Dr. Wolff aqui, quando vai um paciente no consultório, você não pode dar um medicamento, aí depois você dá um outro medicamento, aí você tira o medicamento, aí você faz um outro tratamento, você vai mudando tanto as regras do jogo, a maneira de você tratar esse paciente, que você não sabe para onde vai parar o sistema. Então, houve tanta interferência, né? Tantas bondades, né? Tanto para os consumidores como para os empresários. Né? Você vê, por exemplo, no que diz respeito ao consumo, esticou-se até onde pôde, né, as isenções fiscais para que o varejo vendesse tanquinho, geladeira, uma série de coisas. Os empresários recebendo bolsa empresária, etc. Isso tem que ter um fim, isso teve um fim. Então, as interferências que aconteceram, principalmente no primeiro mandato dela, né, que acabaram resultando nesse déficit que nós temos, né, déficit fiscal, né, e que não guarda, vamos dizer assim, uma relação que seja capaz de sustentar esse processo daqui para diante. Então, ela foi colhida no segundo mandato pela realidade. Né? Recebeu um choque de realidade, teve que mudar a política totalmente, teve que aceitar o domínio do fato, da economia, não sustentar aquela condição, e evidentemente que aí começa a gerar ainda mais frustrações em relação à própria condução da política econômica que ela imaginava, ou que ela dizia que ia implementar, ou continuar implementando dali para diante. Um lembrete, você que está ouvindo pela Rádio Trianon, assiste o programa ao vivo, pela UTV ou pelo nosso portal www.observatoriotresetor.com.br. Professor Felizone, você falou no consumo. Mais de 50% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é um problema grave, né? Sem dúvida. E a impossibilidade, não é? Nós temos lá no Instituto Brasileiro de Varejo, nós fazemos estudos periódicos sobre as possibilidades de consumo. Este ano, nós vamos ter aí uma queda por volta de 5% em termos reais, você tem que colocar ainda mais a inflação, né, do consumo no Brasil, não tenha dúvida. Né? Quer dizer, aquela festa acabou. Né? Agora nós estamos dentro da realidade e existem algumas exceções, alguns setores do varejo que estão indo bem, mas que apenas mostram esta face da crise. Ou seja, quem está indo bem? Quem está indo bem são essas operações que vendem no atacado. Por que vendem no atacado? Né? E estão indo bem? Porque muitas pessoas estão desempregadas, o sujeito pega o fundo de garantia e vai abrir um pequeno comércio, então precisa comprar do atacadista. Então, isso é outra situação. As pessoas se cotizam, né? A família se juntam para ir comprar no atacado. Então, o atacado vai bem, mas o atacado vai bem, mas o resto vai mal. Aí que vem o problema. Wolff, a crise já chegou no consultório? Você sabe que muita gente deixou de pagar convênios. Um sinal é a proliferação dessas consultas populares a preços módicos, né? Para que a pessoa consiga pelo menos tocar o básico. Né? Isso é um sinal. Bom, estamos numa economia que até o boteco caiu 30% ao menos, né? Então é generalizado. E dentro dessa vivência, tem certas situações muito dramáticas que a gente acompanha no consultório. Né? Uma que eu vejo, infelizmente, com frequência, sabe aquele sujeito que tem aquela empresa, ele sempre foi bem sucedido, tem seus 20 funcionários, ele viu o cara crescer, ele foi no batizado de um, é padrinho de outro, e depois de uma situação dessa tem que mandar o cara embora. Que coisa. Cara, isso você vê o sujeito destruído, porque ele não tem alternativa. Ele não tem alternativa. Né? E aí precisa de uma conversa, né? Uma
conversa com, inclusive, com funcionário, né? E é muito difícil. O professor Felizoni citou o governo Dilma Rousseff. 75% das pessoas que ouviram falar das pedaladas fiscais, pelo que ela está sendo acusada e impeachmentada, no caso, seria essa semana. 75% dos brasileiros não sabem que são pedaladas fiscais. Professor Felizoni, realmente é grave o motivo para ela estar sendo impeachmentada? O que são as pedaladas fiscais? Existe o aspecto jurídico, existe o aspecto econômico, né? Então, vou tentar explicar isso para as pessoas comuns, que não são especialistas. É simples, você tem um orçamento. Você tem um orçamento. E você tem o seu cartão de crédito do banco A e do banco B, você tem cheque, etc. Não é? Bom, se uma hora você esgotar os limites seus do cartão A, você vai para o cartão B. Aí você dá cheque especial. Né? Então, o que é a pedalada fiscal? É o desrespeito ao orçamento. Você utilizar de subterfúgios para transcender os limites do orçamento. Foi isso que aconteceu. Né? Então, hoje nós temos, felizmente, a lei de responsabilidade fiscal, né? Que limita os gastos do Estado. Né? E você pode fazer, a partir de alguns procedimentos administrativos, você pode postergar pagamentos, você posterga os pagamentos, assim como eu poderia estar usando outro cartão de crédito, porque esse limite estourou. Qual é a consequência disso? Eu estou estourando o meu orçamento, eu estou estourando a capacidade minha de pagamento. E qual é, do ponto de vista social, a implicação disso para a sociedade? Ora, na hora que o Estado, não é, ele estoura o orçamento, o que acaba acontecendo? Quer dizer, quem vai ter que pagar essa dívida é a própria sociedade, pela inoperância do Estado. Através de um novo imposto? Ou através de um novo imposto, ou vai ter que reduzir outras despesas, porque não existe mágica, tá certo? Como a dona de casa, o pequeno empresário, ele sabe o seguinte, tem a receita e tem o custo. Receita menos custo, se a receita é maior que o custo, é positivo. Se a receita é menor que o custo, é negativo. Então, você só tem um jeito, ou você aumenta a receita, ou você diminui o custo. Então, como é que você aumenta a receita? Aumenta o tributo. Ou, se não der para fazer isso, diminui o custo. Como é que você faz? Você corta a despesa, ou então você faz uma combinação, aumenta o imposto e reduz a despesa. Ou seja, o problema foi que o governo gastou mais do que arrecadou. É isso. É isso. É isso. Muito bem. Wolf, você como cidadão, como é que você se sente? Olha, como a gente fica no mar de mídia, né, essa intensidade massacrante... Desculpe interromper. Você se sente um momento mal informado a respeito da verdadeira crise brasileira? Seja ela política ou econômica, as duas coisas juntas? Não, eu pessoalmente assim, sempre acompanhei, né? E a minha preocupação é não sair julgando de cara, porque é muito fácil, né? Julgar é a coisa mais fácil. Né? Mas assim, essas idas e vindas, o jogo de mídia, essas coisas todas, fazem com que a gente às vezes se sinta... o professor Mulher falava outro dia, né? Eu me sinto sendo passado para trás o tempo inteiro, né? Falando em passado para trás, olha, tem uma pergunta sobre o que você está falando. A Beatriz Donatelli da Casa Verde, com essa guerra de opiniões políticas que está havendo no Brasil, é possível todo esse ódio interferir de uma maneira maléfica no desenvolvimento do país? Mas era mais para o Felizoni, mas eu viro para você, quer dizer, o que está acontecendo no país? Todo cidadão está sendo bem informado a respeito da crise? Você se sente hoje apto a falar assim, olha, eu sou a favor ou contra o impeachment, por exemplo? Eu acho que, assim... com dados, né, que você obteve, com informações. Sim, se você tiver uma certa informação e você conseguir separar os contextos, você tem uma chance maior de emitir uma opinião. Pode acertar ou pode errar, mas você está levando em conta um certo discernimento. O que você vê na prática é as pessoas indo para uma resposta rápida que condense uma série de coisas que muitas vezes são excludentes. Eu vou te dar um exemplo que está virando até folclore, né, que eu falei, né? Quando você conversa com um petista, né? O PT é aquele partido que, no meu modo de ver, tem ideias ótimas, só que faz tudo atrapalhado, né? Então, assim,
O que a gente observa quando você faz um encadeamento de pensamento? Você tem ideias de natureza socialista, por exemplo, são interessantes, elas serão apropriadas por um grupo. Esse grupo se dividirá em grupos, esse tomará conta de um partido e outras pessoas implementarão isso daqui. Então, quando eu chego para o sujeito e falo assim, o que você acha do Lula? Você já reparou que a resposta é imediata, mas o Fernando Henrique também é, né? Eu não estou falando isso, eu não estou julgando, não estou falando nada. Então, como são níveis diferentes, se você não consegue dar 2 passos para trás e conversar, até entrando no lugar do outro, dando a razão para o outro, fica isso. Essa coisa que é uma coisa rápida, uma coisa que não dá para condensar, porque eu não posso dizer que as ideias socialistas são ruins, são muito legais. Né? Você acha então que a polarização impede que você faça uma reflexão mais profunda a respeito da realidade? Exatamente, porque a gente está numa sociedade, é uma sociedade da urgência, né? Então, bom, você é a favor ou não é a favor? Do que você está falando, né? De que nível nós vamos falar? Não, passa rápido, né? E aí vai na massa, né? Vai na massa. Muito bem, antes da gente continuar, estamos quase no finalzinho do programa, mais 5 minutos, eu quero agradecer a todos os internautas e ouvintes que enviaram perguntas, que por causa do tempo não vai ser possível ler todas. Vocês encaminhem lá para o Observatório do Terceiro Setor, www.observatorioterceirsetor.com.br, e a gente encaminharia para os nossos 2 convidados. Vocês têm muitas e muitas perguntas, mas é impossível fazer todas. Já faço um convite ao vivo aos 2 para voltarem. Vou voltar com cada um de cada vez para a gente esgotar o assunto aqui. Né? Porque na economia tem um monte de perguntas aqui, veio das pedaladas fiscais, eu tenho também, que já chegaram pelo Facebook, estava por aqui, eu vi. Mas, Wolf, aqui, professor Firizoni, tem uma pergunta interessante. Essa crise econômica, você já respondeu que ela teve uma crise política de confiança e a partir dela se desencadeou a crise econômica, né? A política desencadeou a econômica. Com o aumento da inflação, foi aí que o governo começou a gastar mais que arrecadou, enfim, o início dessa crise. Não, é o seguinte, quer dizer, a gênese da crise são as nossas escolhas. Tá? Porque o cenário internacional não piorou tanto e também não melhorou tanto. Então, a situação que nós enfrentamos é a situação que nós criamos. Particularmente no que diz respeito à inflação, é um aspecto muito sensível. Por quê? Porque a inflação é um imposto. Em que sentido é um imposto? Porque ele retira a renda. Você compra com base no que você é capaz de pagar com o dinheiro que você tem. Quanto maior a inflação, menos você consegue comprar. Mas o pior de tudo é que a inflação é um imposto regressivo, ou seja, onera mais quem ganha menos. Quem ganha menos não tem a condição de ter a conta remunerada, não tem os benefícios que o gerente dá para aquela pessoa mais abastada. Então, o peso da inflação é muito maior sobre ele. Muito bem. Estamos fechando nosso programa. Muitíssimo obrigado aos nossos 2 convidados. Suas conclusões finais, Wolf. Eu queria agradecer o convite. Né? E, assim, tudo que se refere ao comportamento no momento de crise suscita muitas e muitas perguntas, né? Porque desde a situação localizada até naquilo que mexa com a nossa formação psicológica mais sensível, mais íntima, né? É um assunto que tem várias formas de abordar, várias coisas envolvidas, né? E quem sabe aí com o tempo... Você voltará outra vez para a gente conversar. A crise não vai acabar agora, não, com a crise certeza. Não vai acabar. Professor Firizoni. Eu só complementar e dizer o seguinte, achei muito oportuna a ideia de juntar pessoas da área da economia com o Dr. Wolf, porque quando se fala em economia, nós não podemos deixar de lembrar que a economia é feita de pessoas, indivíduos. Quer dizer, e as decisões que nós tomamos, elas nascem das escolhas que os indivíduos fazem. E depois, na sua volta, a gente vai falar sobre esses políticos que... Aquela cena da votação do impeachment da presidente lá na Câmara Federal, com moral dupla, né? Ligando para a mulher, 5 dias depois ligando para a amante, enfim. Uma falando da honestidade e o marido sendo preso um dia depois. Sendo esse o lado que pretensamente seria a nossa saída, né? Quer dizer, um negócio... Muito bem, vamos terminar agora com Carlos Drummond de Andrade. Irmãos, cantai este mundo que não verei, mas um dia virá. Não tenha pressa. Uma cidade sem portas, de casas, sem armadilha, um país de riso e glória, como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas, mas um dia ele será o dia do país de todos. Boa tarde.
Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania, com Joel Scala.